saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as perspectivas para essa última semana do mês de abril, que terminará com o 1º de maio. O companheiro Rodrigo Alcoforado e a companheira Natália Sena falam sobre a movimentação na Câmara dos Deputados em torno da suposta revogação da Lei de Segurança Nacional e o projeto sobre a proteção do Estado Democrático de Direito. E o companheiro Daniel Valença comenta a situação eleitoral no Peru, com as mais recentes pesquisas apontando o candidato de esquerda na frente, e também sobre as eleições no Chile. E pessoal, começamos esta última semana do mês de abril com o país já tendo superado até agora a quantidade de mortes de todo o mês de março e com o ano de 2021 já tendo superado todo o quantitativo de mortes do ano 2020. Confirma-se desse jeito aquilo que nós comentamos aqui ao longo de todas as nossas edições, que se a política genocida do governo Bolsonaro não for parada, os recordes de mortes não vão parar. E vamos começar o mês de maio com mais de 400 pessoas mil mortes, porque até hoje, dia 26 de abril, o país registra a absurda marca de 391.936 pessoas mortas, lembrando que são dados oficiais, sempre com algum número de subestimação. E enquanto a pandemia avança, a maior parte dos governos estaduais e municipais vão flexibilizando ainda mais as medidas restritivas, diante da falta de apoio federal, de auxílio emergencial e da piora acelerada nas condições de vida da maioria do povo. As medidas restritivas adotadas foram fundamentais e continuam sendo, para que no Nordeste, por exemplo, os governos conseguissem reduzir em alguma medida a taxa de óbitos durante o último mês. Mas, com a flexibilização e a falta de vacinas, o cenário para a segunda quinzena de maio pode ser tão ruim quanto o de agora. O próprio ministro da Saúde de Bolsonaro reconheceu e alterou mais uma vez o calendário de vacinação, mudando a previsão da vacinação completa dos prioritários de maio para setembro. Enquanto isso, a vacinação tem sido suspensa em diversas cidades por falta de imunizantes para garantir a segunda dose da vacina. Enquanto nos estados e municípios as políticas de isolamento vão sendo flexibilizadas e as vacinas vão acabando, no Congresso Nacional, o Centrão, agora devidamente com seu aluguel pago pelo governo Bolsonaro, com a aprovação do orçamento, vai pisando o pé no acelerador da política ultraliberal e também com parte das pautas prioritárias do governo Bolsonaro. Como daqui a pouco vai ser comentado pelo Rodrigo e pela Natália, uma das pautas é justamente a chamada, entre aspas, Lei do Estado Democrático de Direito, que nada mais é do que uma atualização da Lei de Segurança Nacional, a LSN, agora numa tentativa de lhe dar uma roupagem democrática, mas mantendo sua substância autoritária. Além disso, caminha a passos rápidos a reforma administrativa, que é mais do que uma granada no bolso do servidor público. É um verdadeiro míssil Tomahawk contra os trabalhadores do setor público. Da mesma forma, também está acelerado o processo de privatização de empresas como a Eletrobras e os Correios. Tudo isso com a condução do Centrão, que alguns insistem em dizer possui divergências com a política ultraliberal Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Mas com relação ao que está acontecendo e pode acontecer nesta semana, última semana de abril, duas coisas. Primeiro é que amanhã, dia 27, pode finalmente ser instalada a chamada CPI do genocídio, da pandemia, que ia ser instalada na semana passada, mas foi adiada para amanhã. E agora há pouco saiu a notícia que uma liminar foi concedida para impedir o Renan Calheiros de assumir a relatoria da comissão. Vamos ver no que é que isso vai dar.
certamente é uma das muitas reações que o governo Bolsonaro vai tentar para impedir o funcionamento da CPI, como nós afirmamos aqui nas últimas edições, porque essa vai ser a sua tentativa. A CPI deve e precisa avançar para comprovar os crimes e ajudar na punição do governo genocida. Agora, além da CPI, essa semana também vai ser marcada por mais uma sessão do Supremo Tribunal Federal que vai analisar os casos de Lula, mas nesse momento com uma maioria já formada e já consolidada para declarar a parcialidade e a suspeição do juiz ladrão Sérgio Moro. Ainda assim, muita atenção com essa sessão, porque o seu desfecho, certamente, em tempos como esse, pode ter algum tipo de reviravolta. Por fim, essa semana vai terminar o mês de abril e vai começar o mês de maio com o Dia do Trabalhador, o Dia Internacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Seria uma grande oportunidade para que os setores organizados da classe se colocassem em luta pelo fim do governo genocida e em luta pela vacina, pelos empregos, pelo auxílio emergencial e pela democracia. Infelizmente, como a gente comentou aqui nas últimas edições, não tem sido essa a postura adotada pela maioria das centrais sindicais, também não é a postura adotada pela maioria que dirige a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Pedro Ivonete leu aqui a posição de alguns cotistas que foram contra a participação de representantes da direita, golpistas, no 1º de maio, mas tudo caminha para que isso aconteça, tal qual foi no ano de 2020. E para que no palanque virtual da atividade nacional feita pelas centrais, nós tenhamos figuras como FHC, Rodrigo Maia e quem sabe até mesmo o João Dória. É um absurdo que isso aconteça. Por isso que, na nossa opinião, o 1º de maio, nos estados, em cada cidade, tem que ser de luta contra essa orientação de conciliar com os setores do golpismo e da direita, e nesse momento são cúmplices da política genocida do governo Bolsonaro. Nós devemos incidir localmente para que em cada local de trabalho, de cada cidade, nós tenhamos atos, atividades de luta, mesmo que simbólicas, que organizem a resistência, que falem da necessidade de colocar um fim imediato a esse governo. No 1º de maio, que crie um ambiente que o mês de abril não criou. Pela primeira vez em muitos anos não tivemos o abril para a luta, mas que maio possa começar assim, com uma potente campanha de solidariedade, com arrecadação de alimentos, materiais de higiene, mas que também seja de resistência, com uma orientação política contundente, para que ao longo de todo o mês nós tenhamos uma inclinação na atual orientação que impede a resistência e impede a mobilização social, no momento em que cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras são obrigados a voltar ao trabalho e, inclusive, agora alguns estudantes também podem ser obrigados a voltar da escola nesse embate imenso sobre o retorno das aulas presenciais. Portanto, o ambiente de polarização e de piora das condições de vida do povo tem que ser seguido agora, nesse final de abril, começo de maio, por muita luta e muita mobilização social. Que tenhamos um 1º de maio à altura da conjuntura desse momento. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Rodrigo Alcoforado e logo em seguida a companheira Natália Sena. Os dois comentam a tramitação da Lei do Estado Democrático de Direito e a suposta revogação da Lei de Segurança Nacional. Escutamos agora o companheiro Rodrigo Alcoforado. Olá, gente. Eu sou o Rodrigo, sou professor de História e advogado e falo aqui da cidade do Natal, no Rio Grande do Norte. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite para falar um pouco sobre a possibilidade de revogação da Lei de Segurança Nacional aqui no podcast. Espero contribuir com o debate e espero que vocês gostem. Bom, a Lei de Segurança Nacional foi criada durante a ditadura militar e foi usada para perseguir as pessoas que se opõem a esse regime. Ela é dividida em 3 partes. O título 1 trata de disposições gerais, o 2 define crimes e suas respectivas penas, e o 3 trata de questões de processo e procedimento. A única parte da LSN que já foi considerada como não recepcionada pela nossa Constituição atual
está exatamente nesse título 3. É um dispositivo que se refere à competência para o julgamento dos crimes contra a segurança nacional, que era da Justiça Militar e passou para a Justiça Comum Federal. É um texto extremamente autoritário e ele não pode ser tratado de outra forma que não seja como um entulho autoritário. Ela simboliza muito bem o processo de transição que a gente teve do regime ditatorial para o regime democrático. Uma transição limitada, sem as rupturas necessárias e que manteve espaço para o protagonismo político das Forças Armadas. A LSN tem sido muito usada pelos bolsonaristas para perseguir os críticos da política genocida de Bolsonaro e companhia. Mas não só. Ela já foi usada para cercear o direito de greve e para perseguir manifestantes e movimentos sociais. Indiscutivelmente, esse anacronismo legislativo precisa ser revogado, precisa ser retirado do ordenamento. O que a gente não pode aceitar, no entanto, é que essa revogação seja meramente formal. Existem vários projetos de lei que buscam revogar ou simplesmente modificar a Lei de Segurança Nacional. Eles foram todos unidos e estão sendo relatados pela deputada Margarete Coelho. A deputada apresentou algumas versões de seu substitutivo, que é o texto final que será colocado em discussão e votado na Câmara dos Deputados. Na última versão do substitutivo da deputada, há de fato a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas a inserção de vários dispositivos da própria Lei de Segurança Nacional no Código Penal. Ou seja, ela revoga a Lei de Segurança Nacional, mas ela retira alguns dispositivos dessa lei e coloca no Código Penal, dando um verniz de legitimidade democrática a dispositivos legais que, ao fim e ao cabo, vão continuar servindo para perseguições e prisões políticas. Mais da metade dos dispositivos do substitutivo, eles são exatamente releituras da própria Lei de Segurança Nacional. Isso não pode ser aceito. Nós, do Partido dos Trabalhadores, que nascemos das lutas contra a ditadura militar e em defesa da classe trabalhadora, temos o papel de lutar contra essa revogação meramente formal, que mantém o cerceamento de liberdades democráticas. E essa luta, gente, ela deve ser feita tanto em defesa das liberdades democráticas, da classe trabalhadora, como também em memória daquelas pessoas que foram perseguidas, presas, torturadas e executadas pela ditadura militar. Não devemos ser nós, que sempre estivemos ao lado da classe trabalhadora, dos movimentos grevistas, dos movimentos sociais e da luta pela democracia, responsáveis por legitimar futuras perseguições. Valeu, Rodrigo. Obrigado, companheiro. E, gente, a partir do que o Rodrigo falou, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que também dá uma opinião sobre como que a esquerda, o PT em particular, deve se posicionar diante dessa proposta de lei. Oi, Patrick, boa noite. Boa noite também para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Patrick, a primeira coisa sobre esse assunto é o seguinte: a Lei de Segurança Nacional não deveria mais existir. Já deveria ter sido revogada pelo Parlamento ou deveria ter sido declarada a sua não recepção pela Constituição de 88 pelo STF. Então, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. É uma lei que tem todas as características de um verdadeiro entulho da ditadura e que não deveria mais estar sendo utilizada. Mas o fato é que está. E a gente está agora diante desse debate acerca do que está sendo chamado de revogação, né? Esse debate está em curso nesse momento por alguns motivos. De um lado, o Bolsonaro escalou muito na utilização da Lei de Segurança Nacional em relação ao uso que ela teve nas últimas décadas. Ele está usando especialmente a previsão que consta na lei sobre crime contra a honra do presidente da República e está usando isso para perseguir, denunciar, para criminalizar opositores que falam dele o que ele não gosta de ouvir, por exemplo, que ele é um genocida. De outro lado, essa lei também vem sendo utilizada desde o ano passado pelo STF para tomar algumas medidas que, apesar de controversas, têm atuado no sentido de, enfim, investigar e até coibir certos arroubos autoritários aí do próprio governo e dos seus apoiadores. Vide o caso da prisão lá do deputado Daniel Silveira, do deputado bolsonarista, que foi preso aí no início desse ano. A gente sabe que tem uma queda de braço aí constante entre os diversos setores da direita, né? O STF, o Centrão, o governo, os militares, o bolsonarismo, de uma forma geral,
E o fato é que a validade ou não, né, o debate sobre a revogação ou não dessa lei e o que pôr no lugar, ele é parte desse quebra-cabeça, faz parte dessa queda de braço entre esses diversos setores da direita. E aí, o que a gente tem que se perguntar, né, nós da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, tem que se perguntar sobre esse assunto do nosso ponto de vista, o que é que realmente importa sobre essa discussão? Quais são os efeitos práticos que vão emergir aí da aprovação desse PL nos termos que está posto, né, que o Rodrigo já explicou aí para a gente um pouco. Porque, vamos falar as coisas como elas são, não está em jogo uma revogação da Lei de Segurança Nacional. Está sendo falado, né, nesses termos, como se o debate fosse o debate sobre a revogação da lei, mas o fato é que grande parte dos dispositivos, das previsões legais, das definições de crimes constam na atual Lei de Segurança Nacional estão sendo mantidos pelo projeto substitutivo da deputada relatora Margarete Coelho. E pior, ainda estão sendo incluídas previsões de crimes que têm uma definição muito aberta e muito genérica e que na prática podem se converter em fundamento para ampliar ainda mais a criminalização da esquerda e dos movimentos sociais. Então, eu acho que nesse caso da Lei de Segurança Nacional, a gente deveria defender a revogação, pura e simples, né? A gente não pode se comprometer com um texto que, além de repetir dispositivos da atual Lei de Segurança Nacional, ou seja, na prática não revoga, dá uma repaginada, mas mantém a lei, e além disso inclui coisas que podem depois se voltar contra nós, né? A gente estaria colocando a nossa digital para, na prática, conceder uma espécie de aura de democrática a uma lei que, a rigor, é autoritária. E aí, além disso, legitimando mais um instrumento legal que depois, certamente, vai se voltar, sua utilização vai se voltar para a perseguição da esquerda. Então, do ponto de vista político, né, apesar de que a gente sabe que, por exemplo, a prisão do deputado bolsonarista foi feita com base nessa lei, mas os efeitos que tem a gente legitimar essa legislação que está sendo proposta aí nesse relatório que está em debate, inclusive incluindo coisas que podem ser instrumento de perseguição da luta social, não compensa, né? Eu acho que a posição da esquerda como um todo no parlamento deveria ser contra esse projeto, deixando muito nítido que a gente é a favor da revogação da Lei de Segurança Nacional, mas de uma revogação mesmo, né? Inclusive com o debate feito de forma ampla, com calma, de uma lei em defesa das liberdades democráticas, e não de uma lei que se diz em defesa do Estado de Direito e tudo mais, mas que na prática repete em grande medida a lei autoritária, caráter autoritário, que é essa Lei de Segurança Nacional. Então é isso. Eu acho que é um erro a esquerda votar a favor disso. Nossa posição deve ser contrária a mais essa tentativa de nos comprometer com uma legislação que vai efetivamente depois se voltar contra nós. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E agora, um pouco de como é que está a situação aqui na região. Vamos escutar o companheiro Daniel Valença, que fala para a gente sobre as eleições no Peru e também no Chile. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelho. Olha, Patrick, no Peru saiu uma pesquisa do Instituto Ipsos que aponta o candidato de esquerda, o Pedro Castillo, em primeiro lugar com 42% das intenções de voto, contra 31% da candidata de extrema-direita, envolvida em diversos casos de corrupção, filha do ditador Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori. Castillo é o candidato pelo Partido Libre, que se reivindica marxista, leninista, mariateguista, em referência ao marxista peruano José Carlos Mariátegui, de princípios do século XX. Desde que terminou o primeiro turno, houve dois grandes movimentos no tabuleiro político daquele país andino. De um lado, todas as frações da elite peruana se uniram à candidatura da Keiko, que novamente reafirma que quando as elites latino-americanas identificam riscos reais a seus privilégios históricos, não interessa o meio de protegê-los, sejam eles uma ditadura militar ou apoiar alguém que até o primeiro turno condenavam como corrupta.
Por outro lado, o movimento Perú Libre, da candidata Verônica Mendonça, que era a grande favorita até uma semana antes do primeiro turno, declarou apoio a Castillo. Lembrando que a candidatura de Castillo promete a convocação de uma Assembleia Constituinte, a nacionalização de setores estratégicos, a reforma agrária e, com essa adesão do Perú Libre, há uma probabilidade de cada vez mais essa candidatura assumir reivindicações de direitos das mulheres, populações LGBTs, etc. Coisa que não constava no início do programa de governo do Pedro Castillo. Interessante notar, Patrick, como nestas pautas de direitos individuais, a candidatura do Pedro Castillo se aproxima muito à construção histórica do MAS e PSP na Bolívia. Veja que a nacionalização do petróleo e do gás, a convocação de constituinte, a reforma agrária, sempre foram plataformas basilares do MAS, assim como a plurinacionalidade. Estes temas são também reivindicados por esta candidatura. Ao mesmo tempo, o debate sobre a legalização das drogas, sobre o direito ao aborto legal, sobre a união LGBT, enfim, sobre uma série de conquistas dos movimentos que nós tivemos nessas últimas 2 décadas, principalmente em países de capitalismo um pouco mais desenvolvido na América Latina, como o caso da Argentina, do Uruguai, tem muita dificuldade de penetrar na plataforma destes movimentos, destes partidos que têm uma composição muito demarcada do ponto de vista de um campesinato indígena originário. De qualquer maneira, Patrick, já temos 2 lições destas eleições peruanas. A primeira delas é que é fundamental a unidade das forças populares no segundo turno, por mais que haja sempre divergências, às vezes profundas, em relação ao programa encampado por cada lado. Ou seja, fundamental não repetir-se o que houve no Equador, em que o movimento Pachacutic convocou pelo voto nulo, e a consequência foi que estes votos multiplicaram-se de 1 milhão para 1.600.000 no segundo turno, e a consequência foi a eleição do Guilherme Lasso, um banqueiro neoliberal totalmente alinhado aos Estados Unidos, que inclusive Bolsonaro já prometeu estar em sua posse. A outra lição é que em momentos de crise política, econômica, social e agora crise sanitária seríssima, as pessoas aspiram por mudanças profundas. Elas não desejam a fuga à, entre aspas, polarização. Ao deslocar sua candidatura para o centro na reta final, buscando conquistar esse eleitorado de centro, a Verônica viu seus votos deslocarem-se para a candidatura de Pedro Castillo e restou-lhe apenas a possibilidade de apoiar-lhe no segundo turno. Já no Chile, Patrick, em que a aprovação do presidente neoliberal de direita, amigo de Bolsonaro, Sebastián Piñera, caiu para apenas 9% após muita luta de massas e de rua, inclusive durante a pandemia, neste sábado nós tivemos o lançamento pelo Partido Comunista Chileno da candidatura de Daniel Raduy para a presidência daquele país. Pelo comunicado, o Partido Comunista diz que finalmente se vislumbra com clareza uma alternativa ao atual modelo de desigualdade profunda, de abusos, de impunidade que representa o neoliberalismo imposto desde a ditadura Pinochet. No comunicado, se exige o fim da criminalização dos protestos e movimentos sociais, da repressão dos carabineiros, bem como a liberdade aos presos políticos, que são centenas nesses 2 anos de luta social contra o neoliberalismo e contra o governo Sebastián Piñera. Também se apoia o retiro de 10% dos fundos de pensões e a taxação de grandes fortunas para financiar as condições de vida para as pessoas poderem manter o seu isolamento social. E se defende que se construa um programa fundado no desenvolvimento, na criação e geração de empregos, trabalhadores e trabalhadoras, na paridade de gênero, na plurinacionalidade e na superação do neoliberalismo. O Daniel, ele é arquiteto, sociólogo da Universidade do Chile, é militante do PC desde 1993 e também governa um lugar chamado Recoleta,
e tem várias experiências de políticas públicas interessantes nesse seu governo local. Percebemos, Patrick, que, ao contrário da Unidade Popular na década de 70, não está no programa da classe trabalhadora o horizonte socialista, ou ao menos não está previsto no programa eleitoral. Mas já há, sem dúvida alguma, um grande avanço em relação às últimas décadas por colocar no centro do debate político chileno a superação, seja do neoliberalismo imposto pela ditadura militar, seja do Estado repressor e autoritário imposto por esta mesma ditadura. É isso, Patrick. Um abraço, voltamos em outro momento. Valeu, Daniel, obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Um podcast totalmente construído por meio de trocas de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Aproveito para informar que nesta quarta-feira, dia 28, nós teremos uma edição do Contramola, com o companheiro Walter Pomar, Natália Sena e comigo, para tratar das resoluções aprovadas no 6º Congresso Nacional da Tendência Petista, a articulação de esquerda. E na quinta-feira também é dia de antivírus. Nos vemos em breve, saudações petistas e até mais.